Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. E Lucas capítulo 16, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 31. Na sua Bíblia está escrito aí em cima a parábola do rico e Lázaro, né? Mas esses títulos que é colocado em cima dos capítulos, por exemplo, como aqui, né? Ou em cima a autoridade da lei, a parábola do mordomo infiel, esses títulos, eles não existem na Bíblia. Isso foi colocado na Bíblia para que pudesse separar, fazer uma organização, né? A Bíblia, em 1555, foi organizada por capítulos, né? Por versículos. Já havia sido 100 anos antes, organizada por versículos, por capítulos, para termos os capítulos que temos. E em 1555, né? Foi organizada também por versículos. E aí, quando foi organizada por versículos, eles colocaram esses nomes em cima, né? Como a parábola das 10 virgens, o mordomo infiel, como está aqui. Só que isso não faz parte da Escritura. Assim como capítulos e versículos não fazem parte, né? Até porque a Bíblia, versículo, não se encaixa bem, porque a Bíblia não está escrito em versos, né? Está escrito em prosa, né? Apenas com os textos literários, aí sim, os poéticos, parte da Bíblia está escrita em versos, como é o Salmo, como Lamentações, Provérbios, mas até então a Bíblia está escrita em prosa, que é uma conversação, um modelo de carta, um modelo de escrita de Deus para com o homem. Então, por que eu estou dizendo isto? Porque, na verdade, isto que eles chamam de parábola aqui, somente neste caso, do rico e Lázaro, isto não é uma parábola, isto é um fato. Por que eu digo que é um fato? Porque existem regras dentro da interpretação, dentro da hermenêutica, que define o que é uma parábola e o que é um fato verídico. Quando, por exemplo, é colocado nome próprio na narrativa, então não pode ser considerado uma parábola, tá certo? E aqui Jesus usa um nome próprio, que é o nome Lázaro, tá certo? Então, isto passa a ser, dentro da interpretação, um fato verídico. E ele usa nomes ainda, continua com nomes próprios, ele continua citando Abraão, Moisés, tudo dentro desta narrativa. Então, nós excluímos a possibilidade de ser uma parábola. Ah, pastor, mas está escrito aqui. Bom, está escrito, irmão. Mas isso aí também não faz parte da Bíblia. A Bíblia, quando Jesus foi falando, e no caso aqui, quando Lucas escreveu, não tinha nada disso. Era tudo uma coisa em sequência da outra. Não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Isto foi posto em 1450, os capítulos, e 1555 foi colocado os versículos aqui na palavra de Deus. Tudo bem? Apenas para a localização, para facilitar, para que nós pudéssemos, olha, por exemplo, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 16. Aí nós já estamos aqui, já temos uma localização, e versículo 19 em diante. Tudo bem? Então nós estaremos falando de um fato verídico, não de uma parábola. Qual é a diferença da parábola, não é? A parábola, o termo parábola no grego, parábola significa colocar ao lado de. Para que colocar ao lado de? Ao lado de no sentido de comparação. Eu posso colocar a minha Bíblia ao lado de outra Bíblia, apenas para comparar a capa, ver o tamanho, ou colocar a minha versão ao lado de outra versão para fazer uma comparação. Então o termo parábola, ele significa colocar ao lado de, para que nós, através daquela história, nós façamos uma comparação
com a realidade que está sendo ensinada. Tudo bem? Então era isto que Jesus estava dizendo com as parábolas. Olha, quando ele contava uma parábola, ele queria colocar aquela história ao lado da vida dos discípulos, para que eles comparassem o que ele estava ensinando com a realidade a ser vivida. Tudo bem? Agora, este fato é um fato verídico. Vamos ler, irmãos, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo de número 31. Todos encontraram? Pode dizer amém? Diz-nos assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quiséssemos passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, meus amados? Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, uma coisa eu quero deixar bem clara aqui, antes de começar a minha prédica nessa mensagem, que Lázaro não foi para o seio de Abraão porque era um homem pobre, porque isto foi uma mentalidade da contra-reforma, não é? Quando surgiu a contra-reforma com Inácio de Loyola, os jesuítas, não é? Eles saíram com uma mensagem para o mundo, dizendo que o povo sendo pobre, quanto mais pobre ele fosse, quanto mais ele sofresse na terra, ele teria um melhor lugar no céu. E isso não é verdade, irmão. Você pode ter uma vida miserável na terra, mas se você não aceitar Jesus, você vai ter uma eternidade miserável. Então, essa é a diferença. Não é porque você sofreu aqui que você vai ter um lugar melhor, não. A vida não condiz assim. E nem este homem foi para o lugar de tormento porque ele era um homem rico, não é? Não é porque ele tinha dinheiro que ele foi para lá também. Nós temos que deixar bem claro isso, porque há fatores que estão envolvidos nesta questão. Porque ninguém vai para o inferno por ser rico, não é verdade? Jesus disse, não é, que é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que os ricos entrarem no reino do céu. Mas de acordo com o seu apego, o seu amor ao dinheiro, as facilidades da vida. Mas ele não disse que vão os ricos para o inferno, tá certo? Abraão mesmo era um homem próspero, e ele não estava no inferno, não é? Ele mesmo ele era o símbolo do seio de Abraão, é claro. Tá certo? Então, a pobreza não te leva para o inferno. Não te leva para o céu, perdão. Não é porque nós aqui somos pobres
que nós vamos para o céu porque somos pobres. Ah, eu sofro nessa terra, meu irmão. Ah, o senhor nem sabe o quanto eu sofro. Que prova, pastor, eu estou passando. E aí você vai ver a prova dos crentes, irmão. É umas provinhas que só Jesus na causa mesmo. Todo mundo passa, né? E por isso eu tenho direito de ir para o céu? Não, irmão. Você vai para o céu se você aceitar a Jesus, viver na obediência da palavra de Deus, glorificar a Deus, deixar que a graça atue na tua vida. É isso que vai nos conduzir até aquele lindo céu. Não é a tua pobreza. Se fosse assim, irmão, seria bem fácil. Eu pararia de trabalhar a partir de amanhã, né? Amanhã eu tenho que trabalhar. Hoje eu não trabalhei. Então, e a partir de amanhã já pararia de trabalhar, pronto, estaria com a vida garantida para o céu. Mas não é assim que funciona. E nem os ricos, né? Vão para o inferno porque são ricos. Tem ricos aí que são muito mais crentes do que eu e qualquer um dos irmãos sendo pobres, né? Eu estou classificando todos nós como pobres aqui, mas não se ofenda, né? Os que têm dinheiro, não se ofenda, tá certo? É só para ficar mais fácil a linguagem aqui para nós. Pois bem, meus irmãos, então nós temos a narrativa deste texto que Jesus nos trouxe esta revelação. E ele coloca para nós que havia esses dois personagens, um homem rico e o Lázaro. E a Bíblia diz que este Lázaro, ele vivia à porta deste homem rico, desejando comer, não é? Com que aquele homem tinha, desejando comer. Era um homem que os cães vinham e lambia as suas chagas. É assim que a Bíblia descreve este homem. E descreve também um homem rico, né? Com as suas posses, com a sua tranquilidade de vida, com a sua facilidade de vida. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: o que envolve dentro desta escritura, irmãos, é o que está colocando que um homem mesmo ele na sua pobreza, mesmo ele na tua vida miserável, vamos dizer assim, não pejorativamente, mas era uma vida, de miséria, uma vida de sofrimento. Este homem, ele vivia em uma dependência. Agora, aquele homem rico, havia nele uma segurança que não precisava de nada, não dependia de ninguém, não dependia de nada. Este eu vejo como os grandes problemas da vida. Quando nós alcançamos um patamar onde nós entendemos que nós não precisamos de nada, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de coisas, que nós não precisamos de nada. Nós vivemos dentro de uma segurança, uma suposta segurança. E isto pode ser um perigo para nós. Eu vejo agora, indo trabalhar de moto, todos os dias, eu vejo que passa por mim, pessoas em alta velocidade de moto, nos corredores, e eu vejo que há nestas pessoas uma segurança que acha que tudo vai dar certo, que eles não podem correr o risco de sofrer um acidente, que não precisa a prudência. Esta segurança, irmão, este excesso de segurança, ele traz um problema para a nossa vida. Agora, quando nós vivemos uma vida na dependência de algo, quando nós estamos vivendo a nossa vida, mas dependendo de alguém, dependendo de algo, acreditando em algo e vivendo uma vida com prudência, isto facilita com que a nossa vida siga por um caminho melhor. Então nós olhamos para estes dois personagens. Este primeiro homem, este homem rico, a vida dele, por certo, uma soberba, uma arrogância, estava na vida deste homem, que fazia com que este homem vivesse uma vida esplendidamente, como a Bíblia diz, uma vida desprendida de qualquer situação. A sua segurança era o dinheiro, a sua posse, a sua riqueza e toda a vida boa que ele tinha. Fazia com que ele tivesse a sua própria segurança. Ao contrário do Lázaro, ele mesmo desejava comer o que aquele homem tinha. Ele vivia na dependência de alguém.
E certamente, irmãos, certamente estes fatores foram que levaram estes dois homens a destinos diferentes. Um vivendo numa dependência foi para o seio de Abraão. O outro vivendo em uma suposta independência foi para o lugar de tormento. O seio de Abraão, que significa o seio de Abraão? Quando nos tempos de Jesus, não é? Eles eram comum quando eles iam participar de uma refeição, como a ceia, como qualquer outra refeição, eles deitavam no divã, né? A refeição estava ao centro, eles deitavam um atrás do outro, e por vezes um reclinava a cabeça no peito do que estava atrás, assim como João fazia constantemente com Jesus. Então, o seio de Abraão significa um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, um lugar que você tem aquela comunhão com pessoas, né? Com pessoas que você mantém alguma afinidade. Então, aquele homem, ele foi levado para o seio de Abraão. E por quê? Para dizer que ele pertencia à casa, à família, à geração de Abraão. Por isso ele foi levado para aquele lugar. Ele foi levado para um lugar que dizia, olha, a família de Abraão é levada por pessoas de fé, pessoas que acreditam, pessoas que dependem de Deus, pessoas que têm uma fé em Deus. Então esse tipo de pessoa, que Abraão sendo o pai da fé, todas as pessoas da fé eram levadas para este lugar, que é chamado então de seio de Abraão, o lugar da comunhão entre aqueles que professam uma mesma fé, que tenha uma comunhão, que tenha intimidade, que tem coisas em comum. É por isso que Jesus, né, no momento da ceia, ele diz, o que há de me trair é um daqueles que come comigo no prato. A palavra companheiro, que é uma palavra latina, ela significa isso, aquele que come no mesmo prato, aquele que tem a comunhão, não é? Aquele que pode pegar lá uma parte do alimento e comer junto com aqueles que têm a mesma comunhão, que sente esta intimidade, que comem juntos sem problema nenhum. Então, eles estavam indo para este lugar, o seio de Abraão. Então, o Hades, como a Bíblia nos diz aqui, era dividido em duas partes. O Hades, que dentro da mitologia grega, e isto nós temos este empréstimo aí na Bíblia, significa o lugar dos mortos, o lugar invisível dos mortos. Dentro do pensamento mitológico, o Hades, ou para o hebraico, que é chamado de Seol, também, não é, que significa a mesma coisa, lá havia duas repartições. Uma que dentro da mitologia era chamado de Campos Elíseos, né? Ou lugar bom, e no outro lugar, o lugar de tormento. E no meio havia o Giena, que é um abismo que havia entre eles. Então, dentro do Hades, no pensamento bíblico ou no pensamento teológico, estes dois lugares também, não é, existiam. O lugar de tormento e o seio de Abraão. E entre esses dois lugares, este abismo chamado Giena, aonde alguns acreditam que foram lançados os anjos também, não é, caídos, e eles estão neste abismo aí. Então, quando há esta separação, o lugar de tormento, é claro, o próprio nome diz, é um lugar onde as pessoas estão sendo atormentadas. É o inferno? Não, não é o inferno. O inferno é apenas uma nomenclatura para nós. A palavra inferno também vem de um contexto latino que significa regiões inferiores ou lugares inferiores. Por isso é chamado inferno. Porém, o inferno na sua própria essência, ele não foi inaugurado ainda. Porque o inferno ele não foi destinado para os homens, mas sim para o diabo e seus anjos. Então, o diabo é quem vai inaugurar o inferno. E quando ele inaugurar o inferno, é claro que ele vai levar com ele toda esta boa companhia, né? Essas pessoas que não aceitaram a Jesus, essas pessoas que estão no lugar de tormento, vão junto com o diabo para o inferno, para fazer esta grande inauguração aí deste inferno. Então, irmãos, imagina o que vai ter lá, né? Carnaval, prostituição, todas essas coisas aí. E só gente boa. Imagine os personagens que vão estar lá, irmão. Eu não quero nem pensar em ir para esse lugar, né?
Tudo que a gente tenta fugir da vida hoje, guardando a nossa casa, procurando um bairro melhor, procurando ter segurança, não é? Então não queira ir para o inferno, porque todos esses que fazem com que nós tenhamos esta vida, com medo, de ter uma vida assolada por eles, são estas pessoas que estarão neste lugar. Então os irmãos notem que havia então uma separação entre eles. É claro que hoje não funciona mais assim. Quando Jesus morreu, Jesus esteve 3 dias lá no centro da terra, e lá ele tirou o seio de Abraão de lá e inaugurou o paraíso. Efésios capítulo 4, versículo 8, Pelo que, tendo levado cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Então ele foi até lá, ele tirou de lá do seio de Abraão todos aqueles personagens que estavam lá e levou para o paraíso. Hoje quem morre em Cristo não vai mais para o seio de Abraão, vai para o paraíso. Por quê? Porque o seio de Abraão estava lá embaixo também. E Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então agora quem morre em Cristo não desce mais, sobe para ir para o paraíso, aguardando, a ressurreição. Então estaremos aguardando quando nós, se Cristo não vier para nós no nosso tempo, para o arrebatamento, então certamente nós iremos até Ele pelo caminho da morte, tá certo? Então, meus irmãos, o que eu quero frisar aqui para os irmãos, é que a vida, na nossa vida, deve ser uma vida de dependência. Agora, esta dependência deve ser bem entendida. Eu não posso ficar dependendo da irmã Michele, eu não posso depender dela para ir para o céu, não, ela não, porque ela não é capaz de me salvar. Eu não posso depender do Mateus, não posso depender dos obreiros, não. Eu tenho que depender unicamente e exclusivamente do Senhor. Eu devo depender de Deus para que eu possa ir até esta vida. E por que eu devo depender dele? Nem mesmo de mim eu posso depender. Na nossa vida secular, eu sempre digo para os meus filhos: olha, procure trilhar um caminho certo, porque senão depois você se arrepende lá na frente. O rastro que você deixa no passado, eles vão te assolar lá no futuro. Então não deixe rastro na tua vida. Corrija o que está errado agora. Se tiver que pedir perdão, peça agora. Se tiver que fazer alguma coisa, faça agora, para que os demônios do passado não te afrontem no futuro. Mas a maioria das pessoas acha que não. Acha que aceitou Jesus, está tudo limpo agora. Não, meu irmão. Aceitamos Jesus, o que nós não podemos consertar, Jesus conserta para nós. Mas tem coisa que é eu e você que nós temos que fazer. Nós temos que apagar o rastro. Nós temos que trilhar um caminho novo, para que os fantasmas do passado não venham no futuro para nos assolar. Tenha uma vida, irmão, limpa, para que você possa entrar na presença de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, entrando com toda a ousadia no santuário de Deus, dizendo: Senhor, olha, eu sou um pecador, mas eu estou querendo entrar na tua presença. Os rastros foram arrumados, está tudo limpo, para que eu possa então procurar te servir agora. Então, meus irmãos, a dependência da vida cristã, é claro que tem coisas que é nós que temos que fazer, mas nós não podemos depender de nós mesmos. Claro que nós temos que viver uma vida ética, uma vida dentro da moralidade, uma vida dentro do padrão, mas, irmãos, até a salvação nós não podemos depender de nós mesmos. Como o irmão disse aqui, eu não posso ter uma arrogância religiosa. O que eu posso ter, irmão, é saber que eu sou um pecador e um miserável como qualquer um lá fora. A única coisa é que a graça de Jesus Cristo me alcançou e me limpou e me salvou. A graça dele. E nós temos que depender dele exclusivamente, unicamente. Eu tenho que depender dele. E por quê, irmãos? Porque nós, irmãos, temos sentimentos que às vezes, eu não sei os irmãos, mas nos envergonha como cristão.
Eu fico pensando como posso eu, sendo um cristão, ter um pensamento como esse, ter um sentimento como esse, como pode? E se eu dependesse exclusivamente de mim para ser salvo, então certamente eu mesmo me lançaria no inferno. Mas, irmãos, a bondade de Deus nos alcançou. E Cristo, como diz Paulo, morreu por todos os pecadores, cujo eu sou o principal deles. Palavra de Paulo. Então, ele sabia que a dependência dele, que toda a vida dele dependia de Deus. Ele sabia que todo o caminho dele foi trilhado por Deus. Apenas agora ele pôde compreender o que Deus havia feito para levar a Paulo a ser o que era. Então, meus irmãos, esta foi a vida deste homem chamado Lázaro. Uma vida de dependência, uma vida que dependia de Deus. O dia de amanhã, ele não saberia se estava vivo, se ia comer, se ia ser curado, o que ele ia fazer. Toda a vida daquele homem estava inteiramente na dependência de Deus. Era o que Jesus dizia para ele: olha, segue-se a cada dia o seu mal. Todo aquele homem, ele vivia apenas nesta dependência, sem saber o que comeria no outro dia, se viveria no outro dia. Era assim que aquele homem vivia, uma inteira dependência. Ao passo que o outro homem, o outro personagem, ele tinha uma vida inteiramente independente. Ele não precisava de nada. Ele não precisava de ninguém. Certamente, irmão, aquele homem não era um homem de fazer orações. Não, aquele homem não era um homem que frequentava os cultos, não, certamente não. Certamente, irmão, se alguém perguntasse para ele: você crê em Deus? Certamente ele dizia: não, o meu Deus sou eu mesmo. O meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é o meu emprego, o meu Deus é a minha capacidade. Certamente era isto que dizia aquele homem. E isto é um dos grandes perigos, irmãos, que nós, o ser humano, podemos viver neste tempo. Porque viver nesta independência é muito arriscado. É muito arriscado, irmão. Por quê? Por isso que nós vivemos um tempo tão drástico, um tempo de grandes ansiedades, um tempo de depressões, um tempo de aflições e decepções. E por que isso? Porque nós nos apoiamos em nós mesmos. Nós achamos que somos capazes. Nós achamos que tudo vai dar certo. Nós achamos que nós somos infalíveis. E eu digo para os irmãos, quando eu estava ainda no outro ministério, eu ficava pensando nisso. Pelo sucesso que tivemos em outras igrejas, ficava pensando: olha, um dia eu vou sair de tudo isso e vai ser como foi em outras igrejas, aquela explosão do Espírito, aquele mover de Deus, aquela oração, tudo isso, irmão. Poderia ser, irmão, poderia. Mas Deus não tolera, irmãos, a soberba humana, ainda que seja ela no âmbito religioso. Então Deus fez tudo diferente, fez tudo de uma maneira simples, de uma maneira mais devagar. Para quê? Para tratar no meu ego, para tratar nos meus sentimentos, para tratar que a igreja não depende de pastor Deusdec, porque não foi ele quem morreu por ela, mas que a igreja depende de Jesus Cristo, porque Ele é o consumador da fé. Então Ele vai nos dirigindo, irmãos, e nós vamos vivendo esta dependência. Nós vamos vendo as coisas funcionando aos moldes de Deus, a maneira de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E isto, irmão, é viver na dependência de Deus. Eu me lembro de Jacó quando ele encontrou com o seu irmão Esaú. Uma promessa que Deus realizou depois de 20 anos na vida daquele homem. Depois dele ter passado pelo val do Jaboque. Depois dele ter levado os presentes aos seus irmãos, ao seu irmão, quando ele encontra com seu irmão Esaú. Esaú diz: siga conosco. Mas Esaú era um homem de guerra, um flecheiro, um valente. E Jacó era um pastor.
Certamente aquele homem tinha agitações, tinha ansiedade, queria tudo rápido. Assim era Esaú. Por isso ele vendeu a primogenitura a Jacó. Mas quando ele convida Jacó, vamos conosco, Jacó. Jacó disse para ele, não, eu vou devagarzinho no passo do gado. Porque o gado às vezes parava para comer, parava para beber. E Jacó, sendo pastor, ele dizia, eu tenho que esperá-los, porque senão eu vou matá-los. Eu tenho que esperar que eles parem, comam, bebam, para depois seguir avante. Isto tudo, irmãos, é a maneira que Deus quer fazer na nossa vida. A maneira de Deus, e nós apenas temos que depender e confiar em Deus, para que Ele faça as coisas na nossa vida ao seu tempo e à sua maneira. Foi isso que garantiu uma vida no seio de Abraão para Lázaro, mas ao passo do outro homem, um lugar de tormento. As ansiedades, irmãos, a vida, as frustrações, elas estão pela falta da confiança em Deus. Nós mesmo sendo um povo da fé, irmãos, sendo um povo que acredita em Deus, às vezes nós nos portamos como incrédulos. Nós nos portamos como incrédulos, às vezes o incrédulo ele é mais dependente de Deus do que nós próprios. Nós hoje, o povo da fé, irmãos, ele fez de Deus um sinônimo para a sua insegurança. Ele acha que Deus tem que fazer coisas por ele, dar coisas para ele, para que dê segurança para ele. Mas olha para a tribo de Levi. Quando a tribo de Levi entrou na terra prometida, Deus não deu para eles uma porção de terra, distribuiu eles em toda a nação, e a palavra para deles era, a minha porção é o Senhor. Todos tinham direito de colher, de plantar e colher o que se plantou. A tribo de Levi tinha que viver dos dízimos e ofertas que as outras tribos davam, e eles diziam, a minha porção é o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai fazer de mim alguém para cuidar da obra. Era isto. Eles acreditavam nisso. Eles tinham a porção dele. E eles diziam, a minha porção não é o trigo, não é a cevada. A minha porção é o Senhor que cuida de nós. E nós, irmãos, nós temos que sermos dependentes de Deus. Nós temos que ser. Nós vemos hoje, irmãos, uma grande leva de crentes mal-humorados, ignorantes. E por que isso, irmão? Pela insatisfação da vida, pelo estresse da vida. E por que tudo isso, irmão? Pela falta de confiança em Deus, pela falta de segurança no Senhor. E o acúmulo disso pode nos levar ao inferno. Aquele homem estava lá, nunca precisou de nada, nunca dependeu de nada, mas lá ele se lembrou. Ele viu Abraão e disse, Abraão, pai Abraão, envie alguém para que os meus irmãos não venham para cá. E a palavra que Abraão deu para ele é, lá eles têm os profetas, tem Moisés, tem os profetas. Ou seja, tem a lei, tem a palavra de Deus. Se eles não creem nela, eles vão vir para cá, vai ficar junto com você. Não, mande um dos mortos voltar para lá. Ele diz, não, mesmo se um morto voltar lá, eles não vão crer mesmo assim. Isaías 8:19, ele diz, a lei é o testemunho, se eles não creem nesta palavra, jamais verão a alva. O que o profeta estava dizendo é, a palavra de Deus, irmãos, é a única segurança que nós temos para ir para um lugar, para estar junto com Ele. É a única segurança que nós temos. Eu sempre faço um combinado nas classes que dou aula, e eu tenho uma classe de 5º ano que eu combinei com eles. Olha, eles são uns bons alunos, não dão trabalho, fazem sempre atividades, são muito bons alunos.
E eu combinei com eles, olha, a cada 4 aulas, na 5ª aula nós vamos para o parque. Aí depois nós contamos um ciclo de novo de 4 aulas e no 5º vamos para o parque e encerramos um bimestre. Mas o que acontece? Eu marco para eles a data, conto para eles, mas toda vez que eu entro na sala, eles dizem, hoje é o dia do parque, né? E eu digo, não, hoje não é o parque. Ah, não, mas o senhor falou. Eu disse, não falei que era hoje. Cada 4 aulas. E quando foi nessa última aula, uma jovem veio e disse, professor, hoje é o dia do parque. Eu disse, não, hoje não. Aí mostrei para eles, olha, encerrou o outro bimestre tal dia, nós tivemos aula tal dia, hoje é a 3ª aula. 3ª aula. Ah, não, mas o senhor falou. Não falei. Eu falei que era a 3ª aula. Aí ela pegou e fez um bilhetinho no caderno dela e disse, então o senhor assina aqui que tal dia é o parque. Eu disse, bom, então nós vamos cancelar o parque, não vamos ter mais parque, porque se a minha palavra não vale para fazer o parque, então nós não vamos ter parque, porque eu não tenho que levar vocês para o parque, eu tenho que dar aulas de filosofia para vocês, apenas isso. E aí cancelamos o parque. Todos os outros, claro que criticaram a jovem, não é? E por quê? Porque se a minha palavra não basta para eles, então, irmãos, mais nada basta. Então aqui, a única segurança que nós temos é essa. Se a palavra de Deus não é suficiente para nós, então pode ter certeza, irmão, uma multidão será lançada no inferno, porque não crê na palavra de Deus. Porque Deus não vai trazer um recibo para nós, para que nós assinemos um recibo, para que Ele dê um recibo para nós, confirmando, não, as palavras de Deus estão escritas aqui, ou nós acreditamos e dependemos dela, e vamos para um lindo céu, ou então, irmão, nada feito. E eu penso que nós estamos chegando a um tempo, igreja, onde a palavra de Deus está sendo banalizada, onde as verdades espirituais estão sendo levadas a nada. E nós, os crentes, irmãos, já não cremos como críamos antes. Esta é a verdade. Se nós acreditarmos, irmãos, que Deus vai fazer vista grossa para nós estamos errados. Não, Deus não vai fazer vista grossa a ninguém. Nós temos que depender e confiar na palavra dEle. Nós temos que andar nos padrões de Deus. E nós temos que implorar a Ele, irmãos, que Ele nos ajude a viver esta vida. E por quê, irmãos? Porque há momentos em que nós somos influenciados. Parece que as verdades estão indo embora e nós estamos achando que é assim mesmo. Não. Deus não vai lançar no inferno o fornicador, não. Vai lançar, irmão. Vai lançar. Não é porque é meu filho ou teu filho, ou filho de qualquer um que seja, não. Vai para o inferno. O fornicador vai para o inferno. O adúltero vai para o inferno. O ladrão vai para o inferno. E por quê? Porque a palavra diz, irmão. Não importa. É claro que nós, irmãos, queremos salvar alguém, mas nós não somos capazes. Não, irmãos. O que não ama, vai para o inferno. O que não perdoa, vai para o inferno. O arrogante vai para o inferno. E por quê? Porque esta palavra diz. Ah, mas eu sou um arrogante, mas é porque eu estou na minha razão. Vai para o inferno, com razão também. A nossa vida deve ser dependente dele, irmão. Se eu sou um arrogante, imploro a Deus, Senhor, me perdoa. Não me deixa ser um arrogante. Que o teu Espírito tome vida em mim, para que eu não seja um arrogante, Senhor.
É isso, irmão. Ah, não, eu sou o pastor Deusdec, não, mas eu não posso ser um arrogante só porque sou o pastor Deusdec. Quem é o pastor Deusdec? Deus não está interessado. Nós precisamos, irmãos, voltar a depender de Deus, confiar na tua palavra e não no nosso julgamento. É quando nós fazemos o nosso próprio julgamento e nós achamos que Deus tem que fazer por nós. Ele não pode fazer pelo irmão Luiz, ele não pode fazer por outro, não. Ele só tem que fazer por nós, porque eu julguei. Olhe para Davi, no seu adultério. Quando Natã contou para ele aquela história, perguntou para ele, o que devemos fazer com esse homem? Ele disse, é digno de morte. Esta foi a sentença. Mas quando o Natã disse, este homem é você, rei. Então ele não se matou. Ele não mandou ninguém matá-lo, não é? Por quê? Porque o julgamento dele valia para o outro. Ah, não, um homem desse tipo tem que matar mesmo. Mas e quando você age desta maneira? Então Deus não tem duas medidas, irmãos. Deus só tem uma medida. Ou nós dependemos dele, acreditando na tua palavra, e as nossas dificuldades em ser crentes, nós imploramos a ele. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu não sei, os irmãos devem ter dificuldade para ser crente, porque eu tenho também. Há uma dificuldade, irmãos, há uma dificuldade nos tempos em que nós estamos vivendo hoje. Há uma assolação do inferno contra a igreja, há uma investida do inferno contra os nossos filhos, há uma investida do inferno contra o nosso matrimônio, há uma investida do diabo contra tudo isso. Então nós teremos dificuldades, mas nós temos que depender dele, confiarmos na palavra de Deus e depender dele. Senhor, o inferno está montado, está vindo, Senhor, contra nós, mas nós confiamos em Ti. O salmista diz, muitos confiam em carros, outros em cavalos, Senhor, mas nós faremos menção do Teu nome. A nossa segurança não vai estar nos carros e nos cavalos e nos seus cavaleiros, não. Nós faremos menção do nome de Jeová. Nós diremos, a minha segurança está no Senhor, a minha segurança está em Deus. É aí que nós temos que nos apoiar. Porque senão nós seremos um incrédulo, irmãos, dizendo que somos crentes. Aquele Lázaro, irmãos, ele vivia cada dia. O que vai ser amanhã? O que vai ser? O que vai ser? Será que eu como amanhã? Como vai ser? Aquele homem certamente, irmãos, tinha projetos. O rico tinha projetos. Tinha um plano para o futuro. Tinha investimentos. Estava tranquilo. Mas como aquele outro, Jesus, naquele dia veio e buscou, levou os dois, irmão Luiz. Que trágica história daquele homem, mas que belíssima história do outro. Então, igreja, eu penso, igreja, que é um tempo de nós confiarmos em Deus, nós olharmos, irmãos, para dentro de nós e vermos as nossas potencialidades para o pecado, para a fornicação, adultério, lascívia, prostituição, para tudo isso. Nós vermos estas potencialidades e não nos olharmos como melhores do que outro, não dizer, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um crente que glorifica o Teu nome. Me ajuda a ser uma pessoa que glorifica o Teu nome, Senhor. Me ajuda a ser. E depender, irmão, dEle. Levantar a nossa voz como Jó.
intercedendo pela nossa casa, intercedendo pela nossa família, intercedendo. A igreja precisa disso. A igreja precisa disso mais uma vez. Aquela segurança em Deus, aquela esperança nele, que ainda que tudo está mal, nós podermos olhar para Deus e vermos uma esperança nele. Porque senão, irmãos, aonde vai parar tudo isso? Aonde vamos parar, irmãos? Nós precisamos mais uma vez depender de Deus. Aquele homem nunca fez uma oração na tua vida, certamente. Lá no inferno ele resolveu orar, mas lá já era tarde, irmão. Pai Abraão, já era tarde. O tempo é agora, irmãos. O tempo da fé é agora. O tempo da crença é agora. O tempo de nos assegurarmos em Deus é agora. Porque hoje nós olhamos para o mundo, irmãos. Este mundo está tão estranho para se viver. Você pega o mundo há anos atrás, onde o número de evangélicos era menor no Brasil, era muito mais fácil de se viver. Homens tinham palavras, homens tinham respeito, mulheres tinham respeito, filhos respeitavam o pai. A professora disse para mim essa semana: professor, você olha as crianças, elas nem sabem usar mais o termo, não, o senhor, senhora, não, é tudo você. Os filhos também, eles não sabem, eles não têm mais respeito. É um mundo estranho. Antigamente, irmãos, tinha poucos evangélicos, mas era um respeito, se respeitavam um ao outro, se respeitava famílias, havia comunhão entre as pessoas. Meu avô criava porcos, e quando ele matava um porco no final do ano, irmão, a rua inteira comia do porco. Não tinha vantagem nenhuma em criá-lo, apenas o prazer em compartilhar com os vizinhos. Havia comunhão. Hoje nem se conhece vizinhos. Hoje eu digo, nem se conhece ninguém dentro da igreja. Acaba o culto, vai todo mundo embora, e nós dizemos que temos comunhão. Nós precisamos, irmãos, voltar para Deus, depender dEle novamente, entregar a nossa vida a Ele, confiar nele, esperar nele, para que nós, irmãos, voltemos para essa verdade do Evangelho.